Pulgar ou Caio Alexandre? Arrascaeta ou Everton Ribeiro? Bruno Henrique ou Eric Pulga? Quem é melhor? Quem tá jogando mais bola? É isso que a gente vai descobrir no mano a mano de Flamengo e Bahia, duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem enrolação, bora começar aqui pelo gol. Rossi contra Marcos Felipe. Pra mim, um duelo bem desequilibrado por dois motivos. Primeiro, porque eu acho o Rossi muito bom goleiro, um goleiro muito seguro, muito confiável. Um goleiro que não é espalhafatoso, eu gosto muito disso, um cara muito tranquilo, gosto muito do Rossi. Segundo, porque eu acho o Marcos Felipe um goleiro bem questionável, para mim ele tá no nível muito abaixo do que o Bahia precisa. Ele é o ponto fraco do Bahia para mim hoje, é o goleiro, é o Marcos Felipe. Todo o time é muito bom, porém o goleiro eu acho que não acompanha o nível técnico da equipe, então aqui vou dar uma diferença de 8-2 para o arqueiro argentino do Flamengo. Seguindo aqui temos Wesley contra Eric, mais um duelo que eu acho desequilibrado. Primeiro porque o Wesley está jogando muita bola na posição da lateral direita no Brasil hoje. Não vejo ninguém jogando mais bola que ele, pelo menos nos últimos 6, 12 meses. Se a gente for pegar todos os laterais direitos brasileiros no mundo todo, até aqueles que jogam na Europa, eu não sei se tem alguém que está jogando mais bola do que o Wesley. Contra o Eric aqui, que nem é lateral direito, ele é um volante que tá jogando improvisado porque o Gilberto e o Arias estão lesionados, tá ali quebrando um galho, não tá comprometendo, mas não é da função, então aqui é Wesley 8-2 também. Seguindo aqui temos Léo Ortiz contra David Duarte, que também não é um titular, o David Duarte está jogando porque o Canu também não tá à disposição, o Gabriel Xavier não está no bom momento, então o David Duarte está jogando, é um zagueiro de imposição física, tem até um bom jogo aéreo, porém é muito menos que o Léo Ortiz é bem mais jogador, vou dar aqui uma diferença de 7-3 para o zagueiro do Flamengo. Seguindo aqui temos o outro Léo Pereira contra o argentino Ramos Mingo. É um duelo que eu já acho um pouco mais equilibrado, mas eu ainda vou votar no jogador do Flamengo, vou votar no Léo Pereira, vou dar aqui uma diferença de 6-4, ainda acho mais jogador que o Ramos Mingo, que tem potencial, um zagueiro bastante físico, que ele gosta muito da perseguição, porém eu acho que ele ainda precisa alinhar alguns problemas de posicionamento, de leitura mais de jogo, mas tem bom potencial, fisicamente é um cara que tem muita imposição, é um zagueiro que gosta muito do combate, porém eu vou acabar optando aqui também pela técnica do Léo Pereira, 6-4. Agora na lateral esquerda temos Alexandro experiente contra o jovem Luciano Juba, e aqui pelo momento eu vou ter que votar no Luciano Juba. O Alexandro é mais jogador tecnicamente, tem mais inteligência, mais experiência, mais currículo? Sim, porém se a gente for analisar o último ano, o Luciano Juba tem jogado mais bola, os últimos jogos têm evidenciado isso, ele tem sido muito participativo, ofensivamente também, ele tem rendido gol, feito assistência, tá jogando muito bem o Luciano Juba, talvez hoje, junto ali com o Bernabé do Inter e o Piquerez, são os laterais que estão jogando mais bola no futebol brasileiro hoje, então por mérito eu vou votar aqui no Luciano Juba, vou dar uma diferença de 6-4 contra o Alexandro, que é muito bom jogador, mas pelo momento eu vou com o Juba. Abrindo meio campo aqui, temos um baita duelo. Pulgar contra Caio Alexandre. Muito bom duelo, muito equilibrado, gosto muito dos dois jogadores, o Pulgar é um volante muito discreto, mas que ele faz a função muito bem, faz muito bem a saída de bola, tem um bom passe, faz muito bem a leitura de jogo para fazer a interceptação, baita jogador, contra o Caio Alexandre, que é um volante com um passe curto muito bom, excelente saída de bola, porém por um pouquinho assim, eu vou acabar votando no Pulgar, porque eu acho que ele tem um pouco mais de leitura defensiva. Ofensivamente, na criação de jogadas, eu até acho que o Caio Alexandre tem mais recurso. Porém, para a função ali de primeiro volante, eu acho que o Pulgar ele tem mais leitura defensiva, faz muito melhor essa questão de cobertura ali da frente da área. Então eu vou acabar votando no Pulgar, vou dar aqui uma diferença de 6-4. Agora o nosso camisa 8 vai ser quem? Vai ser o uruguaio De La Cruz ou vai ser o Jean Lucas? Outro duelo muito equilibrado, gosto muito dos dois jogadores, porém hoje eu acho que o Jean Lucas é mais jogador, tá jogando mais bola, e na função de camisa 8, eu acho que o Jean Lucas rende mais que o De La Cruz. O De La Cruz tem até mais recurso técnico, se ele jogasse mais adiantado eu acho que ele renderia ainda mais, porém na função que os dois jogam hoje eu gosto mais do Jean Lucas,
que pra mim tá jogando mais bola, eu vou votar nele 6-4 aqui, vou dar a diferença. Gerson ou Cauli? Pra mim é um duelo desequilibrado. O Cauli é bom jogador, tem boa qualidade técnica, porém ele não consegue ser muito constante. Ele tem alguns lampejos de craque, mas tem jogos que ele não joga nada, tanto que ele não é nem titular afirmado desse Bahia. Às vezes o Rogério Ceni opta por botar um Ademir para ter um time mais agudo, dependendo do jogo que o Rogério Ceni vai querer ter mais controle e posse, ele usa o Cauli. E o Gerson é o protagonista do Flamengo, junto ali com a Arrascaeta, com o Pedro, jogadoraço, meio campista completo, que eu não canso de dizer o quanto ele é bom jogador. Taticamente ele tem uma leitura absurda, pode jogar em qualquer função do meio para frente, jogadoraço, é Gerson 7-3. Agora temos aqui um duelo de ex-companheiros, Arrascaeta ou Everton Ribeiro. É um duelo muito bom, nivelado por cima, porém hoje não tem ninguém no futebol brasileiro jogando mais bola e sendo mais decisivo do que o uruguaio Arrascaeta. É impressionante como desde que ele voltou da lesão ele tá jogando muita bola. Eu não lembro de outro momento que o Arrascaeta estava jogando tanto, cara. Nem naquele Prime do Flamengo 2019, eu acho que o Arrascaeta foi tão protagonista e tão decisivo como ele tem sido nos últimos jogos, fazendo gol em praticamente todos os jogos, sendo muito decisivo, tá jogando muita bola. E assim, o Everton Ribeiro é bom jogador? É bom jogador, é um jogador importante, mas hoje, como eu falei, a Arrascaeta, pra mim, é o cara que mais tá jogando bola no Brasil, então eu vou votar nele, vou dar uma diferença de 7-3, mas sem tirar o mérito do Everton Ribeiro, que é muito bom jogador. Agora temos aqui Bruno Henrique contra Eric Pulga. Esse é um duelo que o cara que é um pouco mais leigo, que acompanha o futebol de vez em quando, ele bate o olho e pensa, aqui não tem nem comparação, Bruno Henrique é muito mais jogador, quem que é esse tal de Eric Pulga? Mas a gente, assim como vocês que acompanham aqui o canal, que provavelmente acompanham o futebol com mais frequência, a gente sabe que hoje o Eric Pulga é mais jogador do que o Bruno Henrique. Ele tem sido mais decisivo, mais participativo, tem sido mais plástico, tem sido mais jogador. A temporada do Eric Pulga é muito boa, ele tem sido o protagonista desse time do Bahia. Ofensivamente, ele é um demônio para quem tem que marcar ele. Um cara muito rápido, muito liso, que não tem medo de ir para cima, tem feito gols, tem chamado a responsabilidade, tem ajudado muito taticamente, ele recompõe, faz a função tática, é um jogadoraço. Jovem ainda, já vinha se destacado no Ceará na campanha da Série B e no Bahia está só comprovando o quão bom o jogador é, e para mim não seria nenhum absurdo se ele pintasse numa convocação de seleção brasileira aí nos próximos meses, porque tem jogado muita bola e tem merecido porque está jogando muito bem, quanto o Bruno Henrique, que começou bem na temporada, fez gols importantes em clássicos, porém hoje não é nem titular absoluto do Flamengo. Depois dessas polêmicas da questão das apostas também, ele não conseguiu retomar um bom futebol e hoje joga menos que o Eric Pulga, por isso que eu vou votar no atacante do Bahia, vou dar aqui uma diferença de 7-3 pro Eric Pulga. Agora temos aqui Pedro contra William José. O Pedro, que voltou de lesão já tem um mês e pouco e voltou muito bem, nem parece que tinha se machucado, tá com movimentos muito naturais, tá jogando muito bem. Quanto o William José, que até pouco tempo era reserva do Lúcio Rodrigues, agora parece que ele retomou a posição porque fez alguns gols importantes, o Lúcio Rodrigues estava vivendo uma seca de gols, logo o William José assumiu a titularidade, momentânea por enquanto, mas é um duelo que hoje não tem nem comparação, o Pedro é bem mais jogador, tá jogando mais bola, tem mais recurso, não tem como não votar no Pedro, vou dar aqui uma diferença de 7-3 pro Pedro Queixada. E para fechar aqui, a gente tem o duelo dos treinadores, Felipe Luiz ou Rogério Ceni. Aqui para mim é um duelo bem tranquilo, eu voto no Rogério Ceni, vou dar uma diferença de 6-4 e vou explicar o porquê. Para mim, o Rogério Ceni é um treinador mais consolidado e que tem mais repertório do que o Felipe Luiz. Ah, mas o Felipe Luiz tem mais títulos do que derrotas. Eu sei, mas a gente tem que analisar o contexto que ele está inserido. O Felipe Luiz ganhou a Copa do Brasil assumindo o time já numa semifinal. Ah, mas ele não tem seus méritos? Claro que tem, porém, isso precisa ser analisado. O outro título que ele ganhou foi a Recopa, um campeonato que só joga 2 jogos. Também tem que ser analisado. Ah, e foi contra o Botafogo, que estava de férias e que não ganhou de ninguém durante todo o primeiro trimestre. Também tem que ser analisado. Tem seus méritos? Tem, mas precisa ser analisado. E o contexto que ele estava inserido, ele tem nas mãos o melhor elenco do continente. O Rogério Ceni, pelo contrário, o Rogério Ceni já foi exposto a muitos mais contextos. É óbvio que ele já teve mais fracassos, porque ele foi mais exposto. Ele teve uma passagem pelo São Paulo, que foi o primeiro ano dele como treinador, que não foi boa, mas depois ele fez um trabalho no Fortaleza muito bom, onde ele começou toda essa reconstrução do Fortaleza, pegando na Série C, B e subindo para A.
Depois ele teve uma passagem pelo próprio Flamengo, onde ele foi injustiçado. Ele ganhou um campeonato brasileiro numa pandemia, um ano complicado. Depois acabou sendo demitido, mas eu acho que foi um trabalho coerente, até porque se a gente for analisar alguns outros treinadores que passaram depois dele, teve o Domenech, teve mais quem? Teve o Paulo Souza, teve mais quem? Teve o Vitor Pereira. Todos eles foram muito mal. O Rogério Ceni conseguiu fazer um trabalho coerente, que conseguiu ganhar um título, trabalho importante. E depois agora esse trabalho no Bahia, onde é um trabalho muito bom. Ele pegou um Bahia subindo de uma Série B, um Bahia que brigava para não cair, e hoje é um dos principais times do futebol brasileiro, que conseguiu uma vaga para Libertadores, é um time respeitado e que joga muito bom futebol, e como eu falei, para mim é mais treinador que o Felipe Luiz, tá? Então é por isso que eu voto nele, diferença de 6-4. E assim eu fecho mano a mano. Ficou 8-4 pro Flamengo e na soma geral aqui ficou 71-49 pro Flamengo. Um jogo que eu acho que vai ser muito bom, eu acho que o Flamengo é favorito e deve vencer o jogo. Esse foi o vídeo, se tu gostou, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, curte o vídeo e tamo junto, até a próxima, valeu!